Olá! Tudo bom? Tudo bem? Tá muito frio por aí? Nada, agora tá super tranquilo. Não sei o que que houve que tá tendo uma semana muito atípica do inverno. Que inverno é esse, né? Gente, inverno é mentira, assim, tipo, deu 19 graus ontem, nem tá tão inverno assim. E já são o quê? Meia-noite aí, 11 horas? São 10. São 10 horas. Ah, tá com 3 horas de diferença então, né? Tá com 3 horas, porque no É verão, que a como a gente gente não entra tá em no horário de Brasil, verão, aí né? aumenta. Ah, entendi. Então tá, vamos lá então. Eu Vamos. fiz um roteirinho aqui, você deve ter o mesmo, né? Pra gente não se Aham. perder muito na conversa. E começa te apresentando aí, como é que você foi parar aí, como que foi essa decisão. Então, vamos lá. Eu morava no Rio de Janeiro. Pra começar, acho que tipo, o pessoal não deve me conhecer, então, oi, gente, meu nome é Yasmin. Eu morava no Rio de Isso, fala, Janeiro. fala do seu Instagram primeiro, se Tá bom. apresenta, fala do trabalho que você está fazendo. Eu tenho um Instagram de viagens, ele chama Carimbe o Passaporte. Eu dou dica de várias coisas, mas, tipo, recentemente tem tido bastante coisa sobre Portugal, porque eu cheguei aqui há pouco tempo. Mas, no geral, tem muita dica, assim, desde aluguel de carro barato, até como você conseguir um voo low cost aqui pela Europa pagando menos, enfim, muita coisa mesmo. Uhum. Eu trabalhava em agência de publicidade no Rio de Janeiro e tem 8 meses que eu vim parar aqui, mais ou menos. Vai fazer 8 meses agora no fim do mês. E eu tô morando em Lisboa agora. Tá. E a decisão de ir para Portugal foi profissional? Surgiu alguma oportunidade? Você não estava muito Cara, afim de então, morar aqui? na Teve real, um na real, na motivo? real, foram vários fatores que influenciaram isso. Primeiro, assim, tudo começou em 2017, que foi quando eu e meu marido a gente veio pra cá, a turismo mesmo. A gente Uhum. fez uma viagem de 14 dias, eu acho, por Portugal e Espanha. E Tá. aí a gente amou, assim. Tipo, a primeira impressão que eu tive é que ia ser muito ruim. Tipo assim, ia ser um país de velho, uma coisa meio que não ia ter nada pra fazer, sabe? Eu acho que muito Só brasileiro que tem essa impressão, né? porque a gente tem aquela ideia de que Portugal é um país, tipo, colonizador, aquela coisa antiga, sabe? Mas, assim, eu vim com essa ideia de que Portugal ia ser uma parada super velha, achando que ia ser meio mais ou menos. Mas eu tinha uma amiga de infância que tinha estudado comigo a vida inteira e ela morava aqui. Uhum. E um dos melhores amigos de infância do meu marido também, por acaso, estava morando aqui na época. Então, já que a gente queria ir para a Espanha, a gente falou, cara, vamos lá conhecer os nossos amigos, tipo, rever os nossos amigos, dar um rolê por Portugal, ver se a gente gosta, e aí vamos para a Espanha depois. E foi o que a gente fez. Só que quando a gente chegou aqui, a gente viu Portugal pelos olhos das pessoas que estavam morando aqui. Então Sim. era, tipo, totalmente diferente do que eu imaginava. Tipo, tem muita coisa para fazer, é uma cidade muito Lisboa, principalmente, assim, é uma cidade muito viva, tipo, muito viva. E é muito Então, jovem também, né? Tem muita coisa cara, acontecendo ao mesmo muito. tempo. É meio que a nova Assim, Berlim, assim, né? é um pouco essa vibe, assim, tipo, Lisboa tá sendo conhecida por ser uma cidade muito inovadora, que tá atraindo muitos talentos, então, assim, aos poucos o perfil da cidade tá mudando bastante e tá trazendo jovens de outros países pra cá, que é uma parada que eles reclamavam muito aqui, que os jovens talentos do país saíam pra ganhar salários melhores em outros países. E aí agora eles estão conseguindo trazer gente de fora pra cá. E isso é uma situação muito interessante, porque a minha mãe é portuguesa e ela veio para o Brasil quando ela era jovem, e na aldeia que chama aí, né? As pequenas cidades se chama aldeia, na aldeia dela existia muito isso. Os jovens iam para a França, iam para a Espanha, iam para a Itália para trabalhar e não fixavam residência em Portugal. Ficavam Cara, voltando só para férias e tal. E agora está acontecendo o contrário, né? As pessoas exatamente. estão ficando em Portugal e, inclusive, quem estava fora está voltando, né? Ainda tem uma boa parcela de pessoal que sai, muito por essa visão de, assim, de Portugal meio antiquado mesmo.
Só que de uns 3, 4 anos para cá, quando o país começou a ficar famoso pelo turismo, pela parceria, tipo, com grandes eventos de tecnologia e tal, começou a chamar muito a atenção de jovens de outros lugares da Europa e de todos os lugares do mundo, né? Então é muito comum você ver pessoal, tipo, holandês, inglês, brasileiro pra caramba, indianos, tem literalmente gente do mundo inteiro, principalmente, assim, galera de tecnologia, de comunicação, galera de nômades de se encontra para ir em coworking trabalhar. Então você consegue sentir a cidade ficando mais jovem mesmo. E aí, tipo. Muito assim, Pode falar, eu vejo muito que essas profissões que você só depende do seu talento e de uma internet boa, está ganhando muito espaço, né? Que são os nômades digitais, né? Que você vê muita vaga para trabalho remoto. Sim, tem bastante, sim. Tem bastante. Aqui essa cultura é bem estimulada. Então, a gente amou o país, ponto 1. E aí, tipo, o que acontece? A gente morava no Rio de Janeiro, que já é uma cidade que naturalmente tem uma vibe de trabalho mais puxada do que cidades de interior. Em publicidade, especificamente, a gente chegava a trabalhar, assim, 10, 12, 14 horas às vezes, virar madrugada no trabalho. Publicidade é um ramo muito intenso, assim, com um expediente de trabalho no Rio. E aí foi uma junção de coisas, cara. A cidade estava super cara, os aluguéis estavam super caros, a nossa carreira estava caminhando para um rumo em que se a gente quisesse ganhar um salário melhor ou, tipo, ter um cargo melhor, a gente ia ter que trabalhar ainda mais do que a gente já trabalhava. A gente já tinha gostado de Portugal, a gente gostava da ideia de morar fora e conhecer outro país. A gente ama viajar, então você tá na Europa, bem ou mal facilita, né? Sai tudo mais barato. Uhum. E aí... Deixa eu ajeitar aqui que eu não tô conseguindo escutar. Deu uma falhada aqui, mas agora eu acho que vai dar certo. Pronto. Foi? Agora foi. E aí a gente juntou, assim, o útil ao agradável. A gente queria ter um estilo de vida que deixasse a gente curtir mais o dia, ao invés de passar 10, 12 horas trabalhando. A gente queria ter uma vida mais tranquila, longe da violência do Rio. A gente queria estar num grande centro em que a gente pudesse viajar numa boa, viajar para lugares perto, para lugares longe, e sem gastar, sei lá, milhares de reais, ter que planejar um ano inteiro para fazer uma viagem, sabe? Isso pesa muito no Brasil, né? Muito. Cara, eu lembro que, assim, pra gente fazer essa viagem que a gente fez em 2017 pra Espanha e pra Portugal, foram 14 dias, se eu não me engano, e a gente passou... Isso dá uma inviabilizada, assim. Sim, sim. Acaba que a gente não conhece tanto o nosso país porque a gente não tem incentivo. É um turismo muito caro. Muito caro. Sempre quando eu coto, assim, eu vou orçar uma viagem, eu falo, cara, tipo, eu até quero, sabe? Mas não compensa. É mais barato ir para a Europa. Claro que você vai ter um custo numa outra moeda, que aí você multiplica por 5, porque aqui a gente ganha em real e lá vai gastar em euro. Mas mesmo assim, acaba ficando uma coisa pela outra, sendo que você vai conhecer uma cultura muito diferente da sua. Acaba que enriquece muito mais culturalmente, né? Sim, eu lembro que quando eu vim pra cá, eu cheguei a cotar a passagem pra ir pra Morro de São Paulo, na Bahia, pouco tempo antes da gente viajar pra cá, e a passagem tava R$ 2.400. E pra vir pra Lisboa tava R$ 1.900. Pois é. É uma diferença absurda. Não dá pra entender, né? A gente sabe que é pelo algoritmo do procurador lá da passagem, que é por demanda, mas mesmo assim, né? É muito surreal, assim, a diferença. E é triste, né? Que aí acaba que tem uma porrada de brasileiro querendo viajar e a gente não consegue viajar dentro do próprio país porque fica super caro. É verdade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Aí vocês chegaram aí e beleza, já começaram a trabalhar, teve esse momento de adaptação. Vocês sentiram, tipo, um certo preconceito no ambiente de trabalho por serem estrangeiros ou não? Então, eu e meu marido, a gente teve duas experiências completamente diferentes. Ele é designer, então ele teve uma facilidade absurda para começar a trabalhar. Desde o Brasil, ele já vinha mandando alguns currículos para sentir, né? Ver se a galera recebia bem.
E aí ele fez uma ligação por Skype, faltando 48 horas pra gente vir pra cá. Ele fez a ligação com a agência que ele trabalha hoje. E eles falaram, beleza, legal, gostamos de você. Quando você chegar aqui, vem visitar. E aí a gente chegou aqui numa terça-feira, ele foi visitar na quarta, e na sexta-feira eles já deram a notícia de que ele estava contratado. Então pra ele foi super tranquilo. Pra mim é um pouco diferente, porque como eu sou redatora, eu trabalho escrevendo. E assim, essa ideia de que, tô indo pra lá porque é português. Gente, português é muito totalmente diferente. Totalmente. Então, assim, pra mim eu ainda sentia um pouco de resistência, porque, enfim, eles ficavam, mas você escreve brasileiro, você não escreve português. Mas como tem muitas vagas, assim, pra trabalhar em inglês, tem muitas vagas que pedem o português nativo do Brasil, então acabou sendo um pouco mais fácil, eu fui pegando uns freelas menores e tal, e eu também faço muitos trabalhos como freelancer pro Brasil. Então, tipo, eu consegui desenvolver uma carreira de trabalho remoto, sabe? Ah, legal. E deixa eu ver o que mais que eu vou te perguntar aqui. E assim, em relação à língua, a gente sabe que é a mesma língua, é o português, mas como você acabou de falar, tem muitas diferenças, muitas peculiaridades. Você já passou algum constrangimento, alguma coisa que você realmente não entendeu o que a pessoa estava falando? Já teve alguma situação inusitada? Assim, nos primeiros dias eu tinha um pouco mais de dificuldade para entender. Mas depois de muito pouco tempo, você já... Porque assim, quando a gente chegou, a gente só tinha uma semana de Airbnb reservado. Então, minha filha, foi uma correria para alugar apartamento que você não tem ideia. E aqui, eles têm muito essa cultura de alugar apartamento, assim, reservar um horário de visitação ligando. Não rola muito essa história do WhatsApp. WhatsApp não rola, né? Assim, tem, mas não é tanto quanto no Brasil. Então, o que aconteceu? Eu ficava ligando direto para os corretores. E aí eu fui forçada a entender o que eles estavam falando desde cedo. Foi meio tenso, assim, não foi muito fácil, não, mas rolou. E aí isso meio que me acostumou meu ouvido ao sotaque deles. Mas tem uma coisa que eu ainda falo e que toda hora eu tenho que ficar me corrigindo, que eu tenho mania de chamar as pessoas de moça. Falar, aquela moça perguntou não sei o quê. Só que moça aqui, eu não sei exatamente o que é, mas é, assim, uma coisa super ofensiva. É como se você estivesse chamando a pessoa de prostitutas. Então, tem que dar uma segurada. É rapariga pra gente. Exatamente. Pra eles, pra eles é rapariga pra gente, né? Exatamente. E aí você tem que dar uma segurada, porque toda hora eu falo moça, e aí eu fico tipo, não, pera, aquela senhora. É muito estranho. Deve ser muito esquisito mesmo. E comida? Você já gostava da comida de Portugal? Acho que essa parte é de boa, né? Cara, então, a adaptação pra comida aqui é muito fácil. E tipo, as pessoas perguntavam, você tá comendo muito bacalhau? Não. Você come muito frutos do mar? Eu não sou uma pessoa que curte muito frutos do mar. Mas a verdade é que, assim, como tem tanto brasileiro aqui já, e eles já gostam muito da nossa cultura e tem uma proximidade, você encontra, tipo, praticamente tudo, assim, tipo... Eles consomem muito a nossa cultura, né? Nossa, mas muito. Comida. Música, pra qualquer lugar que você vai, tem música brasileira tocando. É, né? E aí a comida, tipo, no mercado vende tapioca, pão de queijo... Tudo, assim, tudo que a gente tem o hábito de comer. Pra quem é do Rio, vende mate, leão. Então, assim, facilita muito a vida realmente. E em relação ao sotaque, eu não sei se você percebe isso. Eu sou de Belém. Eu moro em São Paulo agora, mas sou de Belém. E lá em Belém teve uma colonização grande de portugueses, assim como no Rio. Então, tanto em Belém quanto no Rio, a gente tem um chiado no sotaque. Sim, e parece com eles. Esse chiado veio daí, assim. Porque sim, eles chiam pra falar também. Eles já sabem quando a pessoa é do Rio, porque a gente tem esse chiado muito característico, né? Que tem um pouquinho deles, né? Tem super. Você sente na maneira deles falarem, você vê que tem similaridades muito grandes, assim. Como também tem diferenças muito grandes. Né? Mas, em termos de comida, eu me lembrei uma coisa. Teve uma única coisa que até agora eu senti uma certa falta, que era queijo Minas. Porque o que eles chamam aqui de queijo frescal e tal, não é exatamente igual ao nosso. É como se fosse um cottage. Só que aqui, minha filha, eu descobri a maravilha que é a loja brasileira. Que é um lugar que você vai e vende tudo. Cara, tem todos os produtos... Assim, eu não sei como é que são nas cidades menores, mas em Lisboa tem 2 lojas brasileiras. Você entra, vende assim,
traquinas, passatempo, bono, queijo Minas, requeijão, tem o que você imaginar, tem. Então Tudo que isso só dá uma tem salvada. aqui, vai ter nessa lojinha aí, né? Tem, e assim, é fácil, sabe? Tipo, não é uma parada que você tem que ficar, não é longe, é bem no centro da cidade. Então é muito tranquilo ser brasileiro em Lisboa pra comer, assim. E Até pastel de moradia? feira eu já achei, cara. Sério? Tem uma E é loja brasileira difícil, isso é maravilhosa. difícil, né? Cara, mas tem uma loja maravilhosa bem no centro turístico que eles vendem pastel de feira com vários recheios, com caldo de cana e tudo. E como é que os portugueses veem isso, assim? Eles ficam, tipo, aceitam de boa essa invasão, digamos assim, brasileira? Ou eles ficam meio receosos? Ou varia? Assim, tem dois comportamentos. Tem uma galera Estão mais perguntando aqui, o velha. que é traquinas? Traquinas é um biscoito recheado, tipo É um bono, assim. biscoito. Muito bom, inclusive. Muito bom. Vamos lá. Tem dois comportamentos que eu já senti mais ou menos até agora. Um é geralmente de uma galera bem mais velha, já meio emburradona, sabe? E aí eles ficam tipo, estamos sendo colonizados, não sei o quê. Mas Os isso é mais velhos, muito. né? E é um comportamento Eles são muito. ranzinzas, assim, né? Os mais velhos São. já têm a natureza de ser ranzinza. Mas isso não é muito padrão, cara. Assim, esse tipo de comentário é muito a exceção da regra. Na maioria dos casos, eles são super receptivos, eles comem a nossa comida, eles ouvem a nossa música, eles conversam no nosso português, eles gostam das nossas expressões, das nossas gírias. Eles veem muita novela, então eles já entendem tudo que a gente está falando. Eles amam, sério. Tipo, outro dia eu fui na depilação e a menina tava me perguntando, tipo, de novela brasileira. Isso era outra coisa que eu queria te perguntar. Esses serviços que pra gente é muito fácil, assim, aqui no Brasil. Sei lá, fazer unha, fazer uma escova no cabelo, depilação. Como que é em Portugal, assim? É fácil também? Muito Tem fácil. esse hábito? Eles têm esse hábito, eles amam copiar os hábitos de beleza das brasileiras. Então, tipo, tem uma unha que eles fazem aqui que é com esmalte de gel, que eles falam, isso é tecnologia brasileira, eles adoram. E é tipo, é mó febre aqui. Depilação também tem no mesmo esquema que tem no Brasil, tudo igualzinho, tipo... foi muito fácil adaptar, assim. Até porque tem muito salão pequenininho brasileiro que veio pra cá, de galera que já trabalhava com isso antes. Então, você encontra os serviços muito fácil. Até, tipo, alisamento, coisas que a gente acha que não vai ter, tem tudo. Que só tem no Brasil, mas aí vai ter, né? Super tem. E como você falou, vocês chegaram, aí vocês tinham uma semana de Airbnb e depois vocês já tiveram que procurar apartamento. Acredito que vocês tenham saído do Brasil já com pelo menos uns bairros em vista. Sim. Uma faixa de valores. Sim. Você veio do Rio, que é um lugar que é caro morar. Caro. Comparando com o Rio, assim, você acha que é mais barato? Comparando, tipo, bairros que possam ser comparáveis, sabe? Sei lá, como é que eu explicar? Zona Sul com, sei lá, Chiado, Príncipe Real, não sei. O que você compararia, assim? Cara, eu moro num bairro que é considerado... assim, bom, seria tipo um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. E eu morava num bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. E assim, se você fizer a conversão dos valores, tá mais ou menos a mesma coisa. Mesma coisa. Óbvio que não dá pra fazer a conversão, porque, enfim, você no Rio de Janeiro você ganha uma coisa, mas você gasta com 700 outras. E aqui você ganha, tipo, menos, mas em compensação você não gasta com tantas coisas. Por exemplo, no Rio de Janeiro eu pagava um puta plano de saúde caro, aqui eu não preciso. Tem algumas coisas que variam muito. O valor das coisas muda muito. Então, essa ideia de ficar convertendo dinheiro não se aplica. Assim, quando você chega aqui, você vê que a conversão não faz justiça a quanto você realmente gasta com as coisas. No final... Mas assim, o que acontece? Quando a gente começou a pesquisar lá em 2017, o preço das coisas era bem mais baixo, de fato, o aluguel, principalmente. Quando a gente chegou aqui, o aluguel já estava mais alto, mas isso é uma coisa que eu já sabia que tinha acontecido, até porque a gente tinha conhecidos que já moravam aqui e eles já falavam. Mas não é uma parada proibitiva. Por exemplo, sou eu e meu marido, os dois trabalhando.
a gente ganhando um salário ok da nossa faixa de trabalho, a gente consegue viver num bairro bom, num apartamento confortável, sabe? Sim, Então, por exemplo, uma pessoa que vem sozinha, ela pode tranquilamente dividir apartamento com mais alguém e conseguir viver numa região boa, sabe? sim, sim. E Fica assim, é o mais que você difícil para os falou. subempregos, assim, tipo, a galera que ganha salário mínimo aí realmente começa a ficar bem mais complicado. Quanto é que tá o salário Aí, mínimo em Portugal? 635 euros. Mas Tá. assim, o salário mínimo aqui, você só vai ter salário mínimo, tipo assim, caixa de supermercado, cozinheiro em restaurante, e aí geralmente tem algumas outras coisas, algumas gorjetas e tal, não do público, assim, mas divisão de lucros que compõem Tá. esse salário também. Acaba sendo Mas difícil uma pessoa que ganhe o salário mínimo ali sequinho, né? o salário mínimo purão, assim, vai ter, óbvio, sempre tem. Aham. Mas não é tão comum. Para pessoas que são graduadas, assim, têm universidade e estão vindo para cá já para trabalhar nas suas áreas de expertise, cara, salário mínimo é, tipo, quase inviável, assim. Não Sim, é sim. comum, sabe? Aí Não vai vai ser a variar muito prática da do sua área. mercado, né? Não vai ser nem um pouco. Então, assim, duas pessoas que tenham um salário ok já conseguem viver super bem aqui, sabe? E é o que você falou, tipo, comparando os aluguéis, aí você pode fazer a conversão e falar, é a mesma coisa. Só que você não tem gastos indiretamente, né? Rio de Janeiro, com É, certeza, você gastava muito mais com segurança, muito plano de mais. saúde, Transporte, tudo. transporte. E assim, não te garante qualidade, né? Não te E, garante nem um pouco. e aí Assim, você por exemplo, ganha em vou qualidade dar de um, vida aí, enfim. vou dar um exemplo básico, tá? Eu morava em Botafogo. Para Tá. quem não é do Rio de Janeiro e está assistindo a gente, Botafogo é um dos bairros hoje em dia mais hipsters do Rio de Janeiro. Assim, é onde abrem todos os Uhum. bares, todos os restaurantes, tudo que é novo acaba indo parar em Botafogo. Para Uhum. eu sair para comer, sei lá, um almoço simples com meu marido lá, isso ia variar de, sei lá, R$ 60 até R$ 100, um almoço Sim, simples. sim, Aqui, com 15, 20, a gente já faz um bom almoço, sabe? sim. Sem passar perrengue, sem ter que ir em lugar mais barato por causa de restrição de grana. Tipo, nos restaurantes que a gente gosta de ir, com 15, 20 euros você almoça. E no supermercado, assim, você sentiu muita diferença? Ou não, mesma Hum, coisa? assim, o supermercado pra mim não fez tanta diferença porque a gente já tinha o hábito de comprar em feira, que já é um pouquinho mais barato, então não mudou muito. Mas aqui eu fiquei bem surpresa porque o mercado ele é muito mais barato do que eu imaginava. As marcas brancas, né, que são as marcas do Do próprio próprio mercado, supermercado? são muito, muito boas e tem absolutamente todos os produtos que você puder imaginar, assim, de ovo, leite, queijo, vinho, tudo que você puder imaginar mesmo. E a preços muito bons, com muita promoção. Então você pega, tipo assim, um vinho super gostoso a 1,70. Você pega, tipo, sei lá, queijo parmesão italiano por 2 euros. Os preços são muito bons mesmo. E tem Você feira aí também, como tem aqui no tem. Brasil? Tem feira, não é que nem no Brasil, tipo assim, não é toda semana no mesmo lugar, em todos os Aham. bairros tem um lugar certinho. A feira aqui, na verdade, é um pouquinho diferente, é o que eles chamam de mercados, que Hum. são os mercados de bairro. É como se fosse um mercado municipal, só que cada bairro tem o seu. Mas E eles aí montam lá e desmontam ou não? Fica direto. é um ambiente fixo. Então, lá você consegue encontrar, sei lá, legumes, verduras, carnes a preços bem, bem mais abaixo do que o mercado até. A gente aqui fica com um pouco de preguiça, porque o mercado é aqui do lado e acaba indo no mercado, mas Acaba assim, sendo mais prático ir no mercado, né? sim, porque o mercado já é tão barato que não faz muita diferença você ir nos mercados Não municipais. vai ser uma super economia, né? Que compense Não. a mão de obra que você vai ter. Pois é, mas assim, muitos portugueses vão. Eu já estava lendo até sobre isso, que realmente muita gente vai, porque aqui eles dão muito valor ao dinheiro. Como o salário é baixo, cada centavo conta. Então eles têm uma Amor vida Perfeito tá falando muito. aqui. É sim, gente, tem mercado de rua para desmontar. Lisboa não tem, tô chocada. A Cara, gente vai falar do quase Porto nunca. depois.
Aí Lisboa continua a quase coisa. nunca tem. Quando tem, é em bairros assim mais residenciais. No meu bairro, por acaso, tem. E mesmo assim, não é toda semana, não é tão frequente. Não é uma coisa fixa, assim, que você sabe que toda quarta-feira vai ter feira, como é aqui no Brasil, por exemplo, né? Não, não é igual. Mas por causa disso, porque a gente aqui no bairro tem também o nosso mercado do bairro, e aí tá lá todo dia, então não tem por que você tá montando na rua, né? E assim, você falou que mora você e seu marido, e eu acredito que vocês não tenham, por exemplo, diarista. Não, não Vocês temos. que cuidam da casa. No Isso. Rio, vocês tinham? Tínhamos a cada 15 dias. Isso é uma outra coisa que me chama muita atenção, assim, que é a nossa mudança de hábito, né? Sim, Porque total. como em Lisboa, tipo, deve ser nem sei, mas deve ser um serviço caro e deve ser um serviço raro, você Sim. acaba se adaptando e você olha para trás e fala, pô, eu acho que eu nem precisava Pois morar é, no Rio, então. né? Cara, tem várias coisas envolvidas nisso. Primeiro, é caro, não é um serviço tranquilo. Até tem uma galera brasileira que tá vindo pra cá, tipo, de pessoas que estão tendo mais dificuldade de conseguir empregos qualificados, até porque são pessoas mais humildes mesmo. E elas fornecem esse tipo de serviço a preços muito baratos. Mas assim, Entendi. é raridade, não são muitas pessoas, é difícil. Segundo, eu acho que assim, a vida tem outro ritmo. Como eu trabalhava, sei lá, era tranquilo eu passar de 9 horas de trabalho no Rio. Então você chega em casa, você já tá cansada, você já tá com pressa, já tá com fome. A última coisa que você vai É a pensar é em última que você fazer uma quer fazer é limpar a faxina. casa. Exatamente. Aqui não, tipo, deu a minha hora de trabalho, acabou, tô indo embora, tô indo pra minha casa. Então eu tenho muito mais tempo livre pra cuidar das minhas coisas, da minha casa, sabe? É outro ritmo de vida mesmo. E outra coisa que eu queria te perguntar, você faz home office, então você não tem, Faço. tipo, os seus amigos do trabalho, digamos Não, assim. Seu marido deve ter. tem. E como foi esse relacionamento, assim, dele com os portugueses? Tipo, rola happy hour, que nem tem aqui no Brasil? Ou, tipo, não, cada um Gente, na sua? cara, foi E, maravilhoso, foi bizarro. Ele foi muito bem recebido. Na é, primeira semana já tava todo mundo felizão, fazendo várias perguntas, falando: e aí, você já comeu isso? Já foi não sei aonde? Já fez não sei o quê? Tipo, querendo dar várias dicas pra ele conhecer mais coisas aqui do país. Eles se dão muito bem, é uma galera muito animada. Muitos têm filhos e muitos moram distante de Lisboa, porque o que acontece? Lisboa acabou ficando super caro o claro. aluguel para os padrões de Portugal, claro, não é caro pra gente. Uhum. Mas com isso, muitas pessoas acabaram indo para lugares mais periféricos. Porque tem um passe de transporte público aqui que, se você pagar 10 euros a mais por mês, você consegue se transportar ao longo do mês inteiro à vontade, por qualquer tipo de transporte, por 18 cidades. Lisboa e mais 17 cidades. Então, tipo assim, e gente, assim, são outras proporções de país. Tipo, Né? em meia hora você já chega em outra cidade. Então, a galera mora Completamente diferente, né? totalmente diferente. Então, tipo assim, eu conheço gente que mora, sério, a 35 minutos daqui de trem, vai e volta de Lisboa todo dia, e a pessoa mora literalmente em outra cidade. Então, Sim, assim, muitas pessoas do trabalho dele também moram nessas outras cidades menores, até para pagar aluguéis mais baratos. sim. E os portugueses têm uma mania de achar que Lisboa é uma coisa muito cheia, muito movimentada, quero ficar longe desse movimento. Só que assim, pra gente é muito estranho, né? Porque eu morava Já é na o capital contrário, do né? Rio, tipo, assim, eu morava num bairro puta turístico, então já tinha um movimento absurdo, naturalmente, sabe? Eu Sim, tava sim. acostumada àquilo. Na verdade, a sua referência era muita gente, Exato! movimento. E Exato, eu aí, acho que, tipo assim, claro, se uma pessoa vem do interior, de uma cidade do interior do Brasil, e vai chegar aqui em Lisboa, talvez ela até realmente ache que a cidade é muito grande. Eu já conheci pessoas que moravam em Vitória, no Espírito Santo, e quando vêm para Lisboa, elas acham que realmente Lisboa é movimentada. Mas assim, vamos lá, não é Londres, não é Paris, não uhum, é Nova York, é uma cidade bem menor. Mas enfim, aí a galera do trabalho dele recebeu super bem ele. E muitos uhum, não podem ficar todo dia saindo porque têm suas famílias ou então família, moram longe. Mas assim, uhum. de vez em quando rola, eles falam: ah, vamos descer ali no bar pertinho, beber uma bebida, comer um croquete, aí vai todo mundo. E eles fazem uma farra lá, mas foi super bem recebido, eu fiquei até bem
aliviada, assim, porque como ele começou a trabalhar logo que a gente chegou, rolava aquela tensão, né, de tipo, será que ele vai Como vai gostar? ser? Porque também é uma coisa que pode ser muito frustrante, né? Imagina você entrar num trabalho que todo mundo é escroto com você, mas no caso dele foi assim, o oposto. Todo mundo foi um amor. Ah, que bom, porque às vezes a gente coloca também tanta expectativa, tipo, vocês já estavam mudando de país, mudando de emprego. Então, eu acredito que vocês estavam com a expectativa, tipo, lá em cima, assim, tipo, mudança de vida mesmo. Que bom que ele Exato. foi bem recebido, porque isso faz toda a diferença, né? Foi super, e assim, não só no trabalho, tá? Tipo, a vizinha aqui debaixo da gente no prédio, ela de vez em quando vem trazer uns docinhos que ela faz em casa e dá pra gente. No Natal, ela cozinhou um monte de coisa e ela veio entregar um pouquinho pra gente. É que ela deve ficar pensando, ai meu Deus, a família Tão dele viajou sozinhos. longe, tão sozinhos, esses É isso. meninos, deixou eu ir lá dar uma comida, tomar gringa. Cara, é tudo assim. A senhorinha do outro lado da rua, que mora no prédio da frente, também logo puxou papo, falou: Ó, se precisar de qualquer coisa, me pergunta. Eu conheço o bairro inteiro. Então, assim, a recepção foi muito calorosa. A gente não tem do que reclamar, de verdade. E vocês moram em prédio aí, Sim, apartamento. sim. E tem essa relação, tipo, ontem o meu cano aqui do banheiro estourou e tal, eu tive que pedir pro zelador me ajudar. Tipo, se Cara, acontecesse isso com você aí, você teria, tipo, pra quem pedir, assim, você teria, é um saberia pouco como fazer? diferente. É um pouco diferente, porque assim, aqui não tem essa lógica do síndico do prédio, de uma administradora que toma conta dos problemas do prédio. É meio que todo Então, mundo toma conta, né? cada um toma conta do seu, e aí quando precisa de algum serviço, cada apartamento cuida do seu. E Uhum. aí, eu lembro que a gente teve alguma coisa aqui no apartamento que tinha que consertar. Eu acho que um ladrilho da cozinha soltou. E aí você avisa ao dono do apartamento e ele já tem os contatos dele, tipo, pessoas de confiança que vêm fazer esse serviço. Então a nossa relação é muito mais com os locatários do que Uhum. com, sei lá, um zelador ou um síndico. E vocês precisaram comprovar muita coisa para conseguir alugar o apartamento? Em Cara, termos de então, documentação? Então, diziam pra gente que a gente ia ter que pagar assim até quase 6 meses antecipado, 3 meses antecipado, que a gente ia ter que comprovar um monte de dinheiro no banco. Uhum. Mas o que acontece? Eu e meu marido, a gente veio pra cá com um visto de empreendedor, que é o Vocês não têm D2. cidadania? Não, Nenhum dos nem eu dois. nem ele. Tá. Não temos nem como tirar. Infelizmente, esse risco a gente não correu. Mas aí, a gente veio com visto de empreendedor, a gente montou uma mini agência para mim e para ele, só nós dois, para a gente poder ter um visto para trabalhar. Então, como eu já tinha alguns clientes de freela no Brasil, eu falei, vou continuar tocando o trabalho para o Brasil mesmo, e vamos passando nota para lá e vamos indo até onde der com esse Uhum. visto. Então, quando elas viram que a gente já tinha feito um investimento inicial, já tinha um visto direitinho, toda a papelada estava certa, elas só pediram um mês antecipado, as nossas locatárias. Então, assim, no fim das contas, foi super fácil. Foi muito mais fácil do que eu imaginei que seria. Mas, assim, com certeza, em casos em que a pessoa não tá com a papelada toda em dia, o visto organizado e Aí vai tal, ser mais complicado. é, Mas para como ele, seria porque aqui assim, também, né? porque é muito difícil, assim, eles não têm o hábito de fazer seguro fiança. Então, assim, a única maneira que eles têm de garantir que você vai cumprir com as suas obrigações financeiras com É aquele o depósito aluguel é antecipado. pedindo antecipado, exatamente. E vocês já precisaram, tipo, de serviço médico? Já passaram por alguma situação que precisaram usar o serviço médico? Eu acredito que público, né? Daí. Cara, eu precisei, mas acabei não usando. Eu precisava fazer um exame de vista para poder tirar minha carteira de motorista aqui. Eu agendei, mas acabei não precisando porque a própria autoescola que tirava minha carteira já tinha o médico. Mas assim, eu passei por todo o processo, que você tem o seu CPF. Aí no Brasil, aqui existe o equivalente ao CPF, que é o NIF. Uma vez que você tem o NIF, você vai e se cadastra como se fosse no SUS. No É SUS, exatamente a tá? mesma coisa, Sistema Nacional de Saúde. E aí você chega lá, você ganha um númerozinho de cadastro no Sistema Nacional de Saúde, igual ao seu número do SUS.
e com esse número você já pode usar à vontade o sistema do país. E aí tem duas coisas diferentes. Aqui você vai como se fosse num posto de saúde, que eles chamam de centro de saúde, quando você tem, assim, coisas menores. Tipo, preciso de uma consulta, ou eu preciso de, sei lá, um antibiótico porque eu tô com uma dor de garganta, mas é uma coisa simples. Agora, se for uma emergência, aí você vai realmente num hospital, que aí ele é só focado em emergência, operação, coisas mais graves. E uma vez que você já tem esse cadastro, você tem o seu centro de saúde e o seu hospital. Eles são designados de acordo com o seu endereço, então é sempre perto da sua casa. Entendi. Tipo, aí acaba concentrando e eles sabem mais ou menos a demanda que eles têm ali para atender. Exato. Né? Eu acredito que isso agilize, não tenha tanta fila, enfim, né? Assim, algumas coisas você até tem uma certa fila, sim. Por exemplo... Mas eu falo fila no sentido de esperar, tipo, meses, como tem aqui no Brasil. Não. Por exemplo, eu já vi que quando você precisa de uma consulta de um especialista, tipo assim, eu preciso de um dermatologista ou de uma ginecologista, aí sim você vai ter um pouco mais de espera, 15, 20 dias aí para conseguir uma consulta. Se for uma urgência, eles têm a obrigação de te encaixar numa consulta no mesmo dia. Então, nesse sentido, você chega no seu centro de saúde e você fala, olha, desculpa, mas assim, é urgente, eu tô passando mal, eu preciso disso para agora, eu tô, sei lá, com alguma coisa que tem que ser vista agora. Aí eles têm a obrigação de te encaixar numa consulta naquele dia ainda. Agora, fora isso, se você puder esperar, se for tipo, eu quero ver o melhor protetor solar pro meu rosto, sei lá. Aí você vai ter uma consulta dali a uns 15, 20 dias. Entendi. Então, se for uma consulta de rotina, sei lá, tipo... aí tem um tempinho de marcação. Sei lá. Mas assim, no geral é bem tranquilo. E ao contrário do SUS, ele é pago, mas ele é muito ridículo de barato. Tipo assim, é R$4,50 a consulta com o seu médico de família. Porque aqui a gente tem um médico de família que literalmente vai cuidar da família inteira mesmo. Mas esse médico de família é do governo ou não? É do governo. Ele é um generalista, assim, ele é um clínico geral. E aí ele vai cuidar, por exemplo, da sua alimentação, dos seus exames de sangue. Ele vai ver tudo que seja mais genérico mesmo sobre a sua saúde. Para você não ter doenças mais graves, eles acabam focando mais na prevenção, né? Exato. Mais barato. E aí vai ser, tipo, todos os adultos daquela família vão ter o mesmo médico. E ele tem, no sistema do próprio hospital, já fica registrado 100% das suas consultas, remédios, tudo que você precisar fazer fica registrado lá, para que qualquer médico no futuro que precise te atender já tenha todas essas informações. E aí uma consulta com esse médico de família custa R$4,50, e se você precisar de um especialista, daí vai variar um pouco, acho que é entre 6 e 8 euros, alguma coisa assim. Tá. E você tem direito por ter esse NIT, que é essa... É como se fosse o CPF daí. Mas assim, o que acontece? Os brasileiros que vêm para cá, a gente já tem esse direito naturalmente. Existe um documento chamado PB4, que você pode pegar no Ministério da Saúde, eu acho. De Portugal. Ai. Tá carregando? Foi. Agora se você não quer pagar o seguro de viagem se você precisar de alguma emergência médica, você vai, tira o PB4 de graça no Brasil. Você mostra uns documentos e na hora já imprimia o documento para você levar. Só que quando você vai viajar, você tem que provavelmente mostrar a passagem, se eu não me engano. Eu acho que tem que mostrar a passagem. É bem possível. Até porque para entrar no espaço, acho que é Schengen o nome? Schengen. Para entrar no espaço Schengen tem que ter um seguro de saúde. Né? Então, mas aí para Portugal... E aí para Portugal o PB4 funciona como um seguro de saúde. Ele dá direito aos brasileiros serem atendidos no Sistema Nacional de Saúde, pagando o mesmo valor que um cidadão português, durante 6 meses. E ele pode ser estendido até 2 anos. Então é muito comum que o pessoal, até conseguir... tirar o CPF daqui, né? Tirar a documentação para poder usar os hospitais, vai usando o PB4 enquanto isso, para você não ficar descoberto.
E uma das perguntas que me fizeram foi em relação à questão de saúde, medicina. E aí perguntaram se o mercado estava bom ou se estava promissor ou se estava saturado para quem é médico para ir para aí. É difícil você responder isso porque a experiência que você teve foi com o sistema público, né? Porque Sim. é uma parceria público-privado, mas a grande parcela é pública, né? Sim, Você não teve mas assim, existem consultas, tá? Tipo, tem plano de saúde que vai de 5 euros até 50. Até mais, na verdade, se você quiser, até 60, 70, para ter aqueles hospitais ultra premium, aqueles médicos fodões e tal. É uma questão de você querer e esses planos de saúde, geralmente, eles funcionam por coparticipação. Então, assim, sei lá, você paga 35 euros por mês no plano de saúde, aí você vai fazer uma consulta, você tem que pagar mais 15, mais 20, mais 30. Sim, Eu, sim, particularmente, não uso, porque até agora o acaba não público me atende compensando, super né? bem. Pois é, sai muito mais caro, sabe? E o público tá me atendendo super bem, tipo, por enquanto não precisei. Mas, assim, existem consultórios, existem clínicas privadas, então tem campo de trabalho para médicos que queiram vir trabalhar aqui. Eu tenho até uma amiga brasileira que está revalidando o diploma para tentar vir trabalhar aqui. E, Isso é assim, uma observação importante. Tem que fazer essa revalidação do diploma, tem. porque eu acho que a carga na faculdade é diferente. Tem alguma coisa assim que tem que fazer a revalidação do diploma. Tem umas regrinhas, assim, você tem que se encaixar em umas regrinhas de acordo com a faculdade que vai revalidar o seu diploma. E, se eu não me engano, você apresenta um trabalhozinho que é, tipo, um pouco menor do que um TCC. Sim. E aí, uma vez revalidado, você já pode trabalhar aqui, exercer como médico aqui. Mas eu lembro dela ter me falado que, assim, tem bastante médico aqui, tem muita gente que se forma. E, assim, uma coisa de Portugal que é interessante é juiz, advogado, médico, essas profissões, engenheiro, aqui elas não ganham mais do que as outras, elas não têm mais prestígio, eu sinto que é só um cidadão comum. A equidade é mais justa mesmo, tem um equilíbrio entre as profissões, né? Sim. Não tem essa disparidade tão grande como tem aqui no Brasil, que é até uma questão, às vezes, de status ou mesmo de salarial, né? De juízes, engenheiros, dependendo da área da engenharia, médicos, dependendo da especialidade. Porque assim, não tem jeito. Se você ganha, tipo, 10 vezes o salário de uma outra pessoa, isso acaba te dando um status, um poder aquisitivo muito acima de outras pessoas que ganham muito menos. Só que como aqui todos os salários, assim, varia muito pouco em relação a quem ganha pouco e quem ganha muito. Então, meio que todo mundo tem o mesmo status, a mesma capacidade de consumir as coisas, a mesma qualidade de vida, sabe? Eu acho que não dá para pensar e focar no financeiro, assim, tipo, não. Tá promissor, não tá. É uma questão de estilo, de querer mudar de estilo de vida e focar na qualidade da vida que você vai ter, né? Como você falou. Tipo, você cara, uma coisa que eu sempre falo. Todo mundo que me pergunta, como é que tá aí, tá valendo a pena aí e tal. Quem é do Rio e de São Paulo já tem uma mentalidade muito de acumulação de grana. Porque a nossa vida no Rio e em São Paulo gira ao redor de trabalho. Sim. É ganhar cargos maiores, dinheiro... Pois é ter cargos maiores, é ganhar salários maiores. E assim, Portugal não é um lugar para você vir, para você ficar milionário. Porque assim, você vai ter um salário relativamente baixo para a Europa, bem abaixo de, por exemplo, Berlim, Londres, cidades muito maiores. Só que você vai ter uma qualidade de vida muito boa. O transporte público é bom e é barato. O hospital público é bom e é barato. Você vai ter capacidade de comer em restaurantes bons e baratos. Então, assim, você acaba gastando pouco com coisas que são muito relevantes para a sua felicidade, para o seu bem-estar. Então, é um lugar que você vai viver muito bem. Mas não é um lugar que você vai acumular dinheiro. Visitar, né? É claro! Inclusive, gente, tem um sofá-cama que o povo usa, viu? É bem importante. Que deva ter já tipo, uma agendinha para você ter um controle aí, né? Para não super! Família, amigos, todo mundo quer vir. Ainda mais que, assim, viajar por Portugal é muito barato. A comida é muito barata. Porque, tipo...
eu falo que é um país pequeno, mas você tem tipo, todas as atrações que agradam qualquer gosto. Você tem neve, você tem Tudo. montanha, você tem praia, você tem cidade grande. Essa foi uma das grandes descobertas, assim, pra mim, desde quando eu tive aquela mentalidade em 2017 de que era um país de velho e tal, que não ia ter nada pra fazer. Cara, no Porto você tem um tipo de paisagem, em Lisboa você tem outra. Se você vai pro Algarve, são umas praias absurdas de maravilhosas. A 40 minutos de Lisboa, na Costa da Caparica também, umas praias lindas. Se você vai para o norte, tem Gerês, que é um parque nacional com cachoeira, trilha, o que você puder imaginar. No centro do país tem umas vilas históricas super antigas, com outra parada, assim, aquela comida super local. Assim, é tudo tão diferente um do outro, né? sabe? É uma outra paisagem também. Pô, Serra da Estrela tem neve, você esquia, é uma parada muito doida, assim, no mesmo país que é pequenininho. Sério, Portugal é microscópico em comparação ao Brasil, pequeno. óbvio. E tem tudo. Assim, o que você procurar tem. É muito É maneiro. verdade. Então agora vamos falar dos pontos turísticos. Já conseguiu Vambora. gabaritar? Já viu todos? Tá no Por enquanto, processo? já. Assim, de Lisboa eu já tô bem, assim. Do país, acho que ainda não. Tem muita coisa. Se você tivesse que listar, tipo, vou para Lisboa semana que vem e quero conhecer os principais pontos turísticos. O que na sua opinião, o que não pode faltar e o que representa bem a cidade, assim? Tá, então vamos lá. Número 1, passear por Alfama. Alfama é um dos bairros mais antigos da cidade. Foi um bairro que ele não foi afetado pelo terremoto que teve em 1755. Então ele é um bairro que tem muito aquela cara de Portugal antiga mesmo. Tá. E lá você pode escolher. Tem a Sé para visitar, que é a Catedral de Lisboa. Tem museu. Tem vários pontos de observação assim, de pôr do sol. Então, miradouro pra caramba. Um monte de restaurantezinho escondido em ruazinha. É um bairro muito gostoso de se passear, assim. Tipo, perder a tarde se perdendo lá mesmo. Mas vale ressaltar que é bom fazer uma academiazinha ou então ir com calma, porque é muita ladeira. Então, Alfama é um dos bairros que mais tem ladeira. Então, pernas pra que te quero. Exatamente. É brabo. Tênis, então, galera, tênis. A última vez que eu fui, tinha uns tuk-tuks, assim. Eu falei, o que é isso, gente? A Ásia invadiu aqui Portugal? Cara, tem muita gente que vai de tuk-tuk pra não gastar a perna. É comum. Mas vale a pena ir andando, senão perde a Eu graça. acho também. Você vai descobrindo uma lojinha, uma coisinha. Tipo, quando você olha, já descobriu um monte de coisa. Sim, então, Alfama é um bom lugar pra se começar. Tá. Eu acho que o Castelo de São Jorge também tem uma vista da cidade muito bonita. Pra quem gosta, Belém tem o Mosteiro dos Jerônimos, que, assim, eu não sou uma pessoa particularmente religiosa, mas o Mosteiro dos Jerônimos é muito absurdo, lindo. é maravilhoso, assim. Tem que ver, é muito bonito. Mas você foi recentemente agora, assim? Eu fui fim de semana passado. Como é que tava a fila pra entrar? Eu praticamente não peguei. Não pegou? Eu fiquei 10 minutos, mais ou menos, pra comprar o ingresso, e aí depois, na hora de entrar, entrou direto. Eu acho que é muito de época do ano, assim. Se você vai Total. no verão... Gente, verão é tipo, vai pegar uma hora de fila aí. E... Chega cedo, tipo, passa um protetor solar, que vai ficar no sol. Sim. Mas vale muito a pena, é muito bonito. É muito bonito. E aí, pô, já tá do lado da Pastel de Belém, já passa ali, já pega um pastelzinho de nata, aproveita. Dica que você deu, eu já usei essa dica e vale muito, muito a pena. Sempre vai ter uma fila na porta, sempre. Absurdo, a fila lá não para nunca. Você simplesmente ignora a fila e entra. Sai entrando, que lá dentro tem uma fila pro restaurante que é microscópica. É que são filas distintas e as pessoas não sabem. Então elas vão e falam, a fila é aqui. Só que lá dentro tem um espaço enorme, um salão super bonito, que você pode sentar, tomar seu café, comer seu pastel de nata tranquilamente. Exatamente. E praticamente zero fila. Então, tipo, essa dica vale muito a pena. Assim. Cara, ignora, senão você vai ficar uma hora lá na fila do lado de fora, naquele calor. Não, sai entrando, vai entrando. E na torre? Você chegou a entrar na torre de Belém? Entrei na Torre de Belém. Eu acho que, assim, é um lugar legal para se você tem interesse, assim, histórico, se você gosta de arquitetura, se você gosta de história mesmo.
Mas assim, não é... Não tem nada que diga, nossa, é imperdível. Não. Assim, assim, é um monumento importante. Né? Ela é mais bonita de fora. Ela é um monumento importante para o país, mas ela não é, assim, imperdível. Agora, tem um lugar que eu acho imperdível, que não é tão famoso e quase nenhum brasileiro acaba descobrindo. Tem uma... Como é que eu posso explicar? Era uma fábrica antiga que eles pegaram... Gente, amo de paixão. Eles pegaram e transformaram aqui o armazém dela em várias coisas diferentes. Chama LX Factory. Eu conheci por acaso, muito. Eu conheci super por acaso quando eu vim em 2017. E eu achava que era uma coisa super famosa, mas desde que eu vim pra cá, eu vejo as pessoas, assim, ignorando a LX Factory completamente. E, assim, lá você vai encontrar loja de decoração, marcas independentes portuguesas de roupa, de bijuteria, de óculos escuros, uma livraria enorme, maravilhosa, restaurantes, bar, tudo que você imaginar. Estúdio de tatuagem. Estúdio de tatuagem. É um lugar que essa coisa de ficarem comparando Lisboa com Berlim, para mim, a LX Factory representa muito isso. Eu acho também. Muita arte, muita cultura. arte. Você vai ver pequenos produtores ali, tipo, mostrando o que eles têm. Sim. Livraria, espaço de trabalho, essas profissões liberais, assim. Você vai ver muito lá artista. E é um lugar que é bonito, né? Tá ali muito agradável. E é muito bonito. Fica embaixo da ponte, é muito legal. Uma boa de ir lá é no domingo, porque aí tem uma feirinha na rua da própria fábrica. É verdade, eu fui no domingo. Todas as marcas, assim, dali dos arredores vão na rua, vão pra essa ruazinha da fábrica no domingo, porque eles chamam de LX Market. E aí, chegou no fim da tarde, vai no Rio Maravilha, que é um barzinho que tem lá. Lá em cima, cara, com um terraço muito maneiro para ver o pôr do sol. Você fica de frente para a ponte, aquela ponte que parece de São Francisco. Nossa, a vista para o pôr do sol dali é uma coisa incrível, é muito legal. Eu não cheguei aí nesse lugar, mas eu fui no LX Factory e para mim foi uma surpresa também. Eu fui em 2016. Foi uma vez que eu fui para Portugal, eu fui sozinha. Foi a primeira viagem que eu fiz internacional sozinha. E foi muito, muito maravilhoso. Assim, eu fiquei no hostel e eu falei, eu quero conhecer o que você iria conhecer e tipo, ignora que eu sou turista. Me fala o que você faria. E aí ele falou, acabou de abrir um lugar, quero uma fábrica e tal, vai lá. Então eu fui lá em 2016 e voltei ano passado. Então eu consegui perceber que o lugar vai mudando em função das pessoas que estão usando aquele espaço, sabe? E isso é muito bacana, porque quando você para pra pensar que aquilo era uma fábrica que estava abandonada, que provavelmente aquilo ia se tornar um lugar perigoso, e a cidade ia, tipo, maltratar aquele lugar, não, revitalizou e com isso trouxe vida para o entorno também, né? Isso é muito bacana. E eles fazem vários eventos lá. Fazem eventos de cerveja artesanal, de comida orgânica, de artesanato. Então, assim, tem muita coisa acontecendo ali, além das lojas, para quem não quer comprar. Porra, tem restaurante, bar, tem música ao vivo. Sério, tem um lugar lá que é só de coisa brasileira. Então, vende, tipo, quibe, coxinha, comidinhas brasileiras, que tem, pagode rolando ali no fim de semana. É um lugar muito variado, muito múltiplo. Muito variado. E o que é legal também é que não é um lugar óbvio, no sentido de você não vai encontrar aquela loja para você comprar um souvenir de turista, sabe? Não, você vai não ver, tipo, umas peças de design. Eu tenho uma carteira que é só para cartão, que eu comprei lá e que eu ainda não vi no Brasil até hoje, assim. Ela consegue... Você coloca só o cartão de crédito para evitar que te peguem teus dados, sabe? Quando encosta a máquina, que você não precisa digitar a senha, essa carteira bloqueia, assim. E eu comprei lá numa loja de design e muito bacana, assim, muita coisa inovadora que chega lá. E muito grafite também, muita arte de rua, assim, próximo. Muita arte de rua, bonita, bem exposta. Porra, a LX Factory é um lugar, assim, maravilhoso para ir, que tá totalmente fora do roteiro turístico da maioria das pessoas que passam por Lisboa. E pra qualquer idade, assim, dá pra levar criança. Qualquer idade. É um lugar que é bem... aceita todo mundo.
Cara, tem loja de brinquedos de criança com tudo fofinho, feito de madeirinha, Tem roupinha mesmo, toda verdade. personalizada. Tem É coisa de verdade, é adulto, tem verdade. coisa. Gente, tem coisa pro que vocês imaginarem lá. Lá é muito maneiro mesmo. E aquele monumento dos descobridores, que parece uma. Ah, que tem vários deles, assim, parece um barco, assim. Eu Sim, acho que o fica em padrão dos Belém também, né? descobrimentos. É, Fica em Belém. Eu fiz até um post, acho que foi a semana ou semana passada, agora eu não me lembro mais. Hoje é terça? Então foi semana passada. Eu fiz um post só sobre, tipo hoje é assim, quarta. hoje é quarta? Então talvez tenha sido essa semana. Mas bom, É só tá ir lá no lá meu no seu feed. feed e dar uma olhada. Tem um post que eu fiz falando sobre o basicão do basicão de Belém, que são os lugares bem turísticos que todo mundo coloca numa primeira viagem para Portugal. Então tem a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos, o Mosteiro dos Jerônimos e a Pastel de Belém. E se você amarrar um dia com essas atrações, tá super bem amarrado, é um dia da sua viagem que você vai curtir muito. Mas assim, é aquilo, você tem que ter em mente que cada pessoa tem um estilo de viagem, gosta de uma coisa diferente. Lá é Aham. bem turístico mesmo. Se Sim, você sim. gosta de, Talvez tipo, seja. ir numas coisas alternativas, talvez lá não seja a sua parada. Sim, sim. Lá é bem turístico mesmo. É para ver ponto turístico. Para quem gosta de museu, de centro cultural, tem o Centro Cultural Belém lá perto também. Sim, é bem legal, inclusive. É, sempre tem coisa interessante passando lá. E tá, visto Belém, para onde Ah, iremos agora? Time Out Marketing também é uma. Eu não sei, tipo, É o eu não Mercado da sei. Ribeira, né? Isso. Eu não sei quanto as pessoas conhecem, mas assim, basicamente é um galpão também gigante, que eles colocaram, sei lá, 40 restaurantes pequenininhos de chefes portugueses, de vários tipos de culinária diferente. Tem comida, tipo, japonesa, tem frutos do mar, tem coisas típicas de Portugal. Então você encontra, tipo, uma culinária muito variada. Não é o lugar que você come mais barato na cidade, como também não é o lugar que você vai comer a comida mais de bairro, mas é um lugar que você vai conseguir, assim, uma comida de um chefe português renomado por um preço bem acessível. É, isso que Aí eu ia lá falar. é cheio, viu? Lá Isso que eu é ia cheio. falar. Lá você tem a oportunidade de conhecer quem são os chefes portugueses, né? Sim, É, tem uns pratos específicos, cada barraquinha, digamos assim, cada box lá do mercado vai ser de um chefe, vão ter os pratos específicos, só que assim, é como se fosse uma grande praça de alimentação. isso. E então, se vai com muita gente, ou então se vai no horário de pico, assim, é difícil de sentar. É um lugar que É. se tornou um ponto de referência turístico, assim, Sim, fica bem mas cheio. que vale a pena. Eu acho que É, eu é também legal acho. conhecer, a comida é boa, acho que vale a Assim, pena. agora que eu sou local, eu já não vou lá com tanta frequência, mas assim, toda Sim, vez que eu sim. vou, a comida é muito boa. E tem coisas assim, tipo, não quero almoçar. Mas aí você vai numa lojinha que tem lá que é só de croquete, sabe? Tem várias Sim, coisas tem os variadas. petisquinhos, assim, né? Sim, tem petisco, tem sobremesa, então você consegue outras pequenas coisinhas para poder aproveitar uma comida que um chefe português fez. E Ó, assim, é aceitar que você vai sentar naquelas mesas coletivas sim, e enormes e faz parte vambora. do turismo, né? Faz parte. Então, ali no Chiado, tem aquele combo todo de Rua Augusta, Elevador de Praça do Santa Comércio. Justa, de repente o elevador da Bica, se te interessa. Passear pelas ruazinhas do centro, porque bem ou mal você vai vendo toda aquela arquitetura da região. Estação do Rocio, Praça da Figueira. Enfim, todo aquele combo ali do Que dá meio, para Praça do fazer tudo num Comércio. dia, né? Dá, é tudo lugares fáceis, acessíveis, um pertinho do outro, você vai a pé numa boa. Tá. E aí, agora, indo para Barra da Tijuca de Lisboa, Parque das Nações. Parque das Nações. Cara, O Parque dia das inteiro para lá Nações, também, né? eu acho que sim. Tem o teleférico para quem curte e tem assim pequenas atrações também. Já vi que tem o oceanário para criança é bem maneiro. Sim, sim, sim. Pelo que eu vi, Não o só para oceanário. criança, os adultos se Não, divertem claro, também. mas para quem tá com filho, então vira uma atração para a Vale família muito toda, a assim. pena. Para quem tá com criança, vale muito a pena. É bem legal mesmo. O oceanário, assim, ele não é só um aquário, pra gente que não tem muito contato com isso, né? O oceanário, ele tem também uma lógica de, tipo, trazer
noções de sustentabilidade, de como você pode ajudar a cuidar dos mares. Então, é uma coisa muito, muito interativa. Sim, sim, sim. Que mais? Aí tem, tipo, o Museu da Ciência, tudo fica lá por aquela parte do Parque das Nações, que tem shopping, tem um monte de outras coisas. O Parque das Dá pra Nações é ir de uma área mais metrô, nova. é fácil, né? Super fácil de chegar de metrô. E é uma área mais nova da cidade, com construções mais novas, maiores. Então, lá tem muito show também. É muito fácil você caminhar por ali e ir encontrando várias coisas para fazer. Tá. E de bate-volta, assim, o que você acha que dá para fazer fora de Lisboa e voltar no mesmo dia sem ficar muito cansativo, assim? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, quem curte praia? Costa da Caparica. Costa da Caparica tem um monte de praia, é só pesquisar. Tem as mais desertas, tem as mais cheias, tem as mais longe, tem as mais perto. Mas fica mais ou menos... É muito perto, coisa de 40 minutos de Lisboa. Que mais? Quem curte praia também? Cascais. Cascais é como se fosse Búzios em relação ao Brasil, ao Rio, só que muito mais perto. Cascais a gente tem trem saindo a cada 15 ou 20 minutos, então o acesso é muito fácil. Muito fácil. O trem custa baratinho, então tipo, também fica acessível para você não acabar com o seu orçamento de viagem. E Cascais é uma cidadezinha gostosa, cara, porque não tem só praia, tem um centrinho bonitinho, tem umas coisas que dá pra você passear e se entreter ali durante um dia, sabe? Sim, sim, sim. E Sintra, que eu amei, amei. Inclusive, devo ir lá esse fim de semana, que eu quero ver mais. Sintra é uma cidade que também fica a 40 minutos de Lisboa, também dá pra chegar de trem. Sintra, se eu não me engano, tá R$2,25 a passagem do trem, então é muito baratinho. E você já desce no centro da cidade. Dá pra você dar um rolezinho ali no centro, ver uns restaurantes, ver as atrações mais perto. E você tem também os ônibus de Sintra que fazem um circuito turístico e vão te deixando nas atrações da cidade. Que tem aí, você pode fazer uma lista enorme. Tem Castelo dos Mouros, Palácio da Pena, Quinta da Regaleira, Castelo de Monserrate. São vários palácios que tem o palácio e mais os jardins, o palácio e mais um bosque junto e mais um museu. E aí, cara, cada palácio, um mais diferente do outro. Tem palácio do século XIX, tem palácio do século IX. Então, assim, você vê coisas muito diferentes mesmo. Diferente, né? Pelo que você está falando, então, e eu já sentia um pouco isso, muita gente faz Sintra, Cascais e Estoril no mesmo dia, Queluz no mesmo dia. Eu acho que você acaba fazendo uma coisa muito, tipo, corrida contra o tempo. Eu acho que são coisas distintas e que Sintra merece um dia só para ela. Super merece. Cascais e Estoril idem, sabe? Exatamente. Então, eu acho que uma dica legal é essa. Não tentar abraçar Portugal inteira numa única viagem. Você não vai conseguir. E talvez o que você consiga é só ficar cansada e frustrada. Então, tipo, escolher de fato. Eu entre praia e palácio, eu prefiro visitar palácio. Então, não pensa duas vezes e vai para Sintra. Exato. Ou então, não, eu quero curtir praia, então vai para Cascais e, tipo, desencana do palácio. Porque tentar fazer as duas coisas... Uma última opção aqui que eu pensei agora seria Óbidos, que é uma cidadezinha um pouco menos conhecida. Dá para você pegar um ônibus a partir de Lisboa, o ônibus dura mais ou menos 1h10, 1h15. E ele sai várias e várias vezes ao longo do dia, então desde 7 horas da manhã, sai da estação, acho que é da estação de Sete Rios, se eu não me engano. É uma estação que tem tanto ônibus quanto trem. Tá. E aí de lá saem vários ônibus turísticos para outras pequenas cidades. Óbidos é uma delas, é uma cidade super antiga, toda murada, tinha um castelo lá dentro, era uma cidade conhecida por ser o dote das rainhas. Então toda vez que a rainha casava, Óbidos era dada para ela em troca. E é uma cidadezinha bem pequenininha, bem gostosa, com uns restaurantes maravilhosos. Você consegue tranquilamente conhecer em um dia só passeando pelas ruazinhas. Mas é fofa, é gostosa, é diferente do que a gente está acostumado a ver. Dá para passear pelas muralhas, para ver a cidade por cima. Agora eu sei que tem alguns trechos que estão em obra, mas ainda assim dá. Não perde beleza por causa disso, né? Não, e é muito fácil o acesso. Se eu não me engano, o ônibus até lá custa 7 euros. E assim, sai desde 8 horas da manhã até 7 horas da noite, enfim.
Não falta opção para você chegar lá numa boa sem precisar depender de carro, sabe? Sim, sim. E eu acho que isso é uma dica bacana, porque muita gente, quando pensa em visitar lugares fora de Lisboa, pensa, vou alugar um carro. É bacana alugar um carro, só que assim, você mora em Lisboa, você sabe muito, muito melhor do que eu. Andar de carro em Lisboa, esquece. Não vale a pena. Não vale a pena. É complicado, não vale a pena. E como tem transporte público bom e fácil para chegar nessas cidades, acaba que você vai usar o carro só para se transportar de uma para outra, porque andar em uma e ir na outra, você não vai, Não você nem vai precisa. conseguir usar o carro. Não, e assim, é basicamente você só se informar com antecedência, tipo, dar aquela googlada antes de sair do hotel, sei lá, e você rapidinho acha as informações, mas tipo, todas essas cidades que eu falei, Óbidos, Sintra, Cascais, Costa da Caparica, tem transporte para todas elas a partir de Lisboa com facilidade. Aí vale muito a pena. Bom, eu acho que agora a gente conseguiu fechar legal, a gente estourou o tempo, Boa. teve que reabrir aí. Foi muito bacana, muito mais legal do que eu amei. Eu amei. Falei pra cacete. Mas assim que é bom, porque a gente fez um roteirinho para não se perder, mas perdeu, mas tá valendo, foi ótimo. Tenho certeza de que quem conseguiu assistir aqui vai conseguir extrair muita dica bacana dessa experiência que você tá vivendo aí. Tudo de bom para você e sucesso aí. Obrigada. No carnaval eu tô aí. Me avisa, a gente se encontra. Aí a gente combina e se encontra, tá bom? Tá bom. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada por terem assistido. Até a próxima. Beijo, obrigada, gente.